a gente, em geral, não para ler, a não ser que a gente tenha um momento como esse. Não para discutir, a não ser que a gente tenha um momento como esse, onde alguém, aqui como a instituição de vocês, parou e pensou. É importante que as pessoas que trabalham aqui tenham esse tempo para discutir sobre esse assunto, tá? Então, o nosso Outubro Rosa é por conta disso. Vou passar aqui. Aqui sou eu, com bastante glow. E aqui, tá invertida a ordem, mas eu vou fazer assim. Quem sou eu, então? Tá? Só para vocês entenderem por que a gente está conversando hoje aqui. Então, eu sou formada há mais de 20 anos, eu já perdi as contas. Me formei novinha pela USP, continuo novinha, mas já tenho mais de 20 anos de formada. Eu tenho um mestrado, esse mestrado foi feito em saúde pública, em saúde coletiva. Né? Na época, eu trabalhava em atenção primária, na atenção básica, no posto de saúde. Né? E já entendia a importância da gente discutir essas coisas. A gente fazia palestra para os pacientes que a gente atendia lá para a nossa região, tá bom? Eu também tenho um MBA em gestão pública e também faço um doutorado, mas hoje eu atuo na fiscalização do exercício profissional. Então, todo lugar que tem um profissional de enfermagem, a gente está lá para entender se esse profissional de enfermagem está fazendo o papel dele, se ele está, se de alguma forma ele está colocando em risco quem que ele atende, tá? Então, todo lugar que tem um profissional de enfermagem é fiscalizado pelo Conselho Regional de Enfermagem e eu sou fiscal concursada há 19 anos lá já, tá bom? Tem aqui os meus contatos, então fiquem à vontade para depois esclarecer ou questionar qualquer coisa pelas redes sociais, tá bom? Deixa eu voltar um aqui. Deixa eu ver como que eu volto, que eu passei. Acho que é aqui. Aqui. E eu quis trazer para começar uma frase que é da FEMAMA, é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, tá? Ela fala de empatia. Já tem alguns anos que essa entidade fala da empatia. Cada ano eles mudam a frase relacionada ao assunto, tá? Neste ano eles colocam que informação, empatia, acesso ao diagnóstico e tratamento se conectam em um compromisso coletivo quando falamos de prevenção de câncer de mama. A prevenção começa com a informação, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está trazendo novas informações, a gente vai entender a importância do diagnóstico e do tratamento para que a gente não tenha, nem nós mulheres, câncer de mama, né? Nem nós homens, porque os homens também podem ter câncer de mama, numa porcentagem menor, bem menor, né? Mas 1 em cada 100 pode ter, que é 1%. E também, né, fala da empatia. A questão da empatia, eu acho que é algo importante da gente falar antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Alguém gostaria de trazer o que é empatia? Perfeito. Então, aqui a gente está falando da proposta da gente tentar se colocar no lugar do outro para entender o quanto que isso é algo importante. Eu gosto de ampliar um pouquinho esse conceito, porque a empatia, para mim, é algo muito difícil da gente fazer. É difícil da gente se colocar no lugar do outro. Por que é difícil da gente se colocar no lugar do outro? Porque se a gente não tem uma história relacionada, se a gente não viveu aquilo, como que eu vou entender como isso é para outra pessoa? Eu vou dar um exemplo do que é empatia. Vou pegar a sua mão emprestada. Empresta a sua mão. Ó, a mão dela está aqui, a minha mão está aqui. Eu consigo colocar a minha mão onde está a mão dela? Então, eu não consigo me colocar no lugar da mão dela, que é a mão que está embaixo. E nem ela consegue se colocar no lugar da minha mão, que é a mão que está em cima. Certo? Então, é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, tá? A não ser que a gente... Obrigada. A não ser que a gente tenha um contexto que nos ajude nesse sentido. Se a gente tiver na nossa família alguém que vivenciou um câncer, pode ser que eu consiga me colocar no lugar dessa pessoa. Pode ser que não, ainda assim pode ser que não.
Pode ser que eu só consiga me colocar no lugar de outra pessoa se eu realmente tiver vivenciado aquela experiência do câncer, tá? Então eu vou ampliar um pouquinho aqui e eu vou falar de algo que as pessoas às vezes tratam como sinônimo, que é a compaixão. Pode parecer meio bíblico, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ampliar o nosso olhar para algo que está além de nós, mas entendendo que pode afetar as pessoas ao nosso redor, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de câncer e a gente fala do adoecimento de uma pessoa, a gente entende, a gente que é da saúde, a gente sempre diz que não adoece uma única pessoa, adoece a família toda. Se tiver uma pessoa com câncer na nossa família, toda uma família é afetada por isso. E quanto mais próximo, maior, né, a gente é afetado. Então, para que a gente não precise passar por essa situação, para que a gente possa olhar para o lado e falar, é importante discutir isso. É importante a gente refletir sobre isso. É importante a gente levar essa informação, nem que seja para mais uma pessoa, para uma colega, para um colega, para alguém que está na nossa casa que às vezes não está pensando nisso, tá bom? E a gente vai voltar para o assunto daqui a pouco. Deixa eu voltar para cá. Então, aqui sou eu. E aí, a gente vai aqui para falar do Outubro Rosa propriamente dito, tá? Outubro Rosa, então, simboliza, a luta contra o câncer de mama e lembra que a prevenção é o maior cuidado. A prevenção começa, então, na informação e neste olhar que a gente precisa ter para o quanto que é importante discutir isso e levar essa informação adiante. Lembra quando eu falei que eu fiz mestrado, que eu tenho um MBA? Gente, nada disso é importante se eu pegar todos esses diplomas e colocar na gaveta. A informação e o conhecimento que a gente tem só é relevante se a gente puder passar ele para frente. Então, não peguem o conhecimento e este momento que a empresa está aqui discutindo com vocês algo que é tão importante e guardem na gaveta, tá? Vamos usar isso para passar adiante como algo que realmente é importante, que afeta a vida, e a gente já vai falar ali de mais ou menos 75 mil pessoas anualmente, tá? Então, por ano, são cerca de 75 mil novos casos, tá? E se a gente voltar para esse assunto que a gente falou anteriormente, quantas pessoas não são afetadas? Mas é algo que é prevenível, tá? Prevenível e tratável se a gente descobrir isso precocemente, tá? O mês de outubro, então, é marcado pela união, coragem e solidariedade, em que cada atitude de conscientização pode salvar vidas. O símbolo da campanha é o laço rosa e representa a luta contra o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce, que foi o que a gente disse. Dados importantes, olha lá, eu falei 75 mil, é 73 mil, tá? 610. Essa é a previsão de casos até o final desse ano, tá bom? A incidência em mulheres, então, é 28% de todos os cânceres em mulheres é o câncer de mama, tá? Então, é bastante. 28 mulheres em cada 100 que vão ter algum tipo de câncer, vão ter câncer de mama, tá? A taxa de incidência, então, fica cerca de 41,89, quase 42 casos a cada 100 mil mulheres, tá bom? E a mortalidade, infelizmente, a gente tem um dado ali de 2018 a 2023, que é de 173.690 mortes. Então, talvez se essas pessoas tivessem, de alguma forma, essas informações, essa oportunidade de discussão e tivessem se prevenido, talvez isso não tivesse acontecido. Obviamente, a gente está falando de saúde, e saúde não é matemática, a gente nunca vai poder dizer, né, que as coisas acontecem igual de pessoa para pessoa, mas a gente entende que muitas e muitas vidas poderiam ser salvas. E se a gente salvar uma única vida, se a gente puder falar com alguém e essa pessoa falar, realmente, tem algo estranho que eu vou verificar após a fala de vocês, a gente já se sente feliz, tá?
Então, aqui eu trouxe as doenças mais comuns em mulheres. Então, eu sei que a gente vai falar bastante de mulher, mas quando a gente tem homens na plateia, a gente precisa lembrar, né, que os homens casam, os homens são filhos, os homens têm irmãs. Então, é importante que a gente reproduza essas informações que talvez elas não tenham oportunidade de ouvir, tá? Mas as doenças mais comuns, mais prevalentes nas mulheres são as cardiovasculares, e o câncer de mama está entre as doenças mais prevalentes. Câncer de colo de útero, e a gente vai falar um pouquinho disso também, porque a gente lembra que a gente ampliou o Outubro Rosa para o mês de cuidado à saúde integral da mulher, tá? Então a gente traz o câncer de mama como bandeira, mas a gente ampliou isso para a saúde da mulher como um todo. O câncer de cólon e reto, osteoporose, endometriose, trombose, hoje tá bom. Depressão e ansiedade. Então, o que é o câncer de mama? Na verdade, todo câncer, tá? Ele é a reprodução anormal de uma célula que a gente tem no corpo. Então, nós tínhamos lá, de repente, células que estavam se reproduzindo normalmente, como todas as outras células do nosso corpo, e por alguma situação que a gente vai falar ali também, ela começa a ter um crescimento mais rápido ou mais lento, né? E evoluir de forma diferente. Então, quando a gente fala de tumor, por exemplo, que o tumor pode ou não ser um câncer, porque nós temos os tumores benignos e os tumores malignos, é quando a gente fala que é câncer, tá? O tumor nada mais é do que uma reprodução anormal da célula. Então, essa célula começa a se reproduzir de uma forma e ela forma lá uma tumoração, que é nessa reprodução maior, fica aquela protusão, vamos colocar assim. Só que quando chega nesse estágio, já é um estágio avançado, tá? Quando a gente percebe isso, por exemplo, fisicamente, em geral já é um estado mais avançado se a gente estiver falando de câncer de mama, tá? De outros tumores, aí pode ser um tumor benigno grande também, tá bom? Temos as formas mais agressivas que afetam outros órgãos, que a gente chama de metástase, tá? E o câncer de mama também acomete homens, como a gente falou, é raro, mas acontece. E a gente não quer ser aquele raro nesse sentido, né? Aquele 1% que é acometido. Então, é importante que a gente conheça o nosso corpo. Sempre que a gente falar de câncer de mama e das formas de prevenção, a gente vai estar falando de conhecimento do nosso corpo. Se eu conheço o meu corpo, qualquer anormalidade, qualquer coisa diferente que apareça, eu vou saber. Isso serve até para uma pinta, por exemplo, tá? Eu tenho uma pinta que, de repente, ela tem um determinado tamanho e eu notei que ela começou a crescer. É algo para despertar atenção, tá? Então, a importância da gente se olhar mesmo, se olhar no espelho, se conhecer e conhecer o nosso corpo como um todo, tá certo? Aqui eu trouxe uma imagem que eu acho muito, muito interessante, porque ela representa muito bem como que pode aparecer os sinais de alerta. Então, eu vou passar para cá, vou passar na frente. A gente pode ter, por exemplo, um pedacinho da nossa mama endurecida. Não precisa ser ela toda, mas tem um pedacinho que na hora que eu toco, ele fica diferente. Quando que eu vou tocar, gente? Por exemplo, no autoexame de mama. O autoexame de mama, ele é uma forma de prevenir o câncer, porque eu percebo essas questões quando eu faço o autoexame de mama. O autoexame de mama a gente faz sempre na frente do espelho, em geral, após o período menstrual, porque muitas mulheres ficam com a mama dolorida antes do período menstrual, então após o período menstrual, a gente faz o autoexame de mama, tá? E aí tem a forma correta de fazer. Mas para que a gente faz isso? Para notar, por exemplo, situações desse tipo, tá? Então, um pequeno endurecimento da pele num pedaço ou nela toda, ou uma pequena depressão em algum lugar, que é esse sulco. Ela era anteriormente lisinha, redonda, por exemplo, e de repente ela passa a ter um pequeno afundamento. Isso pode ser um sinal para a gente procurar um médico, tá? Crostas ou feridas no mamilo,
Então, quando no mamilo aparece ali algo que está diferente também, uma pequena feridinha. Às vezes a gente acha que machucou, foi o sutiã, alguma coisa assim. Fiquem atentos. Irritação ou dores, pode ser um calor, pode ser uma dor específica num determinado lugar, tá? Então, fica diferente, fica avermelhado. Pode ter secreção, pode ser uma secreção mais avermelhada ou uma secreção um pouco mais esbranquiçada, não importa, não é para sair secreção se a gente não estiver amamentando, por exemplo, secreção. Não sair nada, né? Quando a gente está amamentando, a gente tem lá o leite saindo, mas no geral não é para sair nada. Se está saindo alguma coisa, é um sinal importante de atenção. Qualquer tipo de ondulação, protuberâncias, então, ó, um calombinho, né? Em algum lugar da mama, veias que antes eu não tinha e que de repente passaram a ficar ali evidente, afundamento do mamilo ou alteração na forma do mamilo. A pele pode ficar parecida com uma casquinha de laranja, ela fica mais grossa, diferente, tá? Ou pode ter lá dentro o nódulo endurecido e quando a gente sente, a gente percebe uma coisinha diferente lá dentro, como se fosse um nódulo mesmo, tá? Um carocinho dentro da mama, tá bom? Acho que a imagem evidencia bem as possibilidades, porque a gente, quando fala de câncer de mama, eu não sei se todo mundo tem essa noção das possibilidades que o autoexame de mama pode trazer para a gente de possíveis sinais de alerta, tá bom? Volta aqui, é exatamente naquilo que eu falei, compreender o que é normal, então as nossas texturas de pele, as sensibilidades que são normais, as variações na sensibilidade que são decorrentes do período menstrual e pré-menstrual, por exemplo, né? Então, tá dolorida, tá, mas eu tô para menstruar, então, ok, voltou ao normal depois, né? Eu preciso me conhecer. E a identificação, então, de anomalias, que são aquelas parecidas com o que aquela imagem trouxe. Alguém tinha essa noção? É uma informação nova? É para todo mundo? Ai, que bom. Que bom, porque essa é a ideia, que a gente traga informações novas para vocês, tá? Que vocês fiquem atentas. Então, essa é a importância, tá? O que a gente pode fazer, então, além do autoexame de mama? O autoexame de mama, gente, tem uma forma de ser feito. Eu não vou passar aqui detalhadamente, porque vocês encontram isso, como eu falei, na internet, tá? Mas, alguém aqui faz o autoexame de mama? Você faz? Você também? Olha que coisa boa, gente. E é muito importante, é muito importante. E elas são novinhas, que eu tô olhando para a carinha delas aqui. Isso é muito importante. Você vê que, né, a gente tá mudando isso. A minha geração faz pouco, tá? Faz pouco, porque a gente não tinha esse hábito. É importante que as gerações mais novas, que a gente consiga colocar isso para gerações mais novas, inclusive, tá bom? Pois não. Pode falar. No caso raro que é de certo. Seria os mesmos sintomas? Mesmos sintomas, tá bom? Qualquer alteração daquela normalidade que você já tem, é importante procurar o médico, tá? Nada disso que eu falo também invalida a necessidade de procurar o médico, tá bom? A gente precisa estar em dia com os nossos exames, com os nossos periódicos, né? Fazer o tal check-up, tá? Anualmente. É importante, gente. É importante. Esses são sinais de alerta para além daquilo que a gente já faz normalmente, tá? E quem não faz, também para a gente prestar atenção aqui e começar a refletir. Colocar como, estamos quase chegando no final do ano, né? Como meta para o ano que vem. Eu coloquei uma meta esse ano para mim nesse sentido, porque a gente às vezes cuida tanto das outras pessoas e acaba esquecendo da gente, né? Então, essa é uma outra questão que é bastante importante. Se colocar como parte do cuidado que a gente dá para os outros, né? E fazer o autoexame de mama é parte desse cuidado, além das outras coisas, né? Dos outros
Que a gente vai falar aqui do tanto que interfere, por exemplo, ter bons hábitos alimentares, tá? Mas a gente vai já chegar nesse assunto. Então, a mamografia, neste caso, é específico para rastrear o câncer de mama. Então, nós tivemos uma alteração na legislação, que agora as mulheres a partir dos 40 anos, é uma alteração de setembro para cá, tá? Já podem fazer mamografia, inclusive na rede pública. A disponibilidade é uma outra questão, tá? Nós estamos falando de legislação, mas é importante que vocês saibam que já é um direito garantido por lei a mamografia a partir dos 40 anos para as mulheres, para rastrear o câncer de mama. Por que a gente está reduzindo a idade? Né? Porque ele está aparecendo cada vez mais em pessoas mais jovens. Então, antigamente, vocês vão ver que acredito que eu tenha colocado o dado ali. O câncer de mama ele era muito mais prevalente nas mulheres a partir dos 50 anos. Só que agora a gente está tendo também uma prevalência relevante nas mulheres a partir dos 40. Então, a legislação precisa acompanhar, e aí foi reduzido o período, tá? A data, a idade, para que a gente possa começar esse rastreio. Ultrassonografia, tem ultrassom de mama também, tá? Então, é um exame. Exames clínicos, então, exames de sangue, que são marcadores, existe também para isso. E biópsia é um complemento, quando você já tem aí uma suspeita, de repente, é feita uma biópsia para ver se esse tumor, por exemplo, é benigno ou maligno. O que vai dizer a biópsia, tá? Então, por que a gente precisa fazer isso de forma precoce? Como a gente estava dizendo, né? Então, aumenta as chances de cura. Quanto mais cedo a gente iniciar, por exemplo, né, o autoexame de mama, quanto mais cedo a gente tiver acesso às questões que envolvem a prevenção, maiores são as chances da gente ter cura. Isso vale para qualquer câncer? Vale. Tem câncer que é incurável? Tem também. Mas, no geral, quando a gente fala, tudo aquilo que a gente descobre mais cedo, mais chance tem de cura. Para os homens, essa é uma informação importante, porque os homens são muito resistentes a procurar a ajuda médica, né? Vocês devem estar acompanhando aí a questão do metanol. Eu estava vendo ontem, né, uma reportagem que falava de um homem, né, que começou a ter os sinais, a esposa falando para ele, vamos para o médico, vamos para o médico, vamos para o médico. Ele, não vou, tô bem, é só uma ressaca. E foi uma das pessoas que foi a óbito, tá? Então, lembrando que, por que existe essa... É o meu, gente, perdão. Essa resistência de procurar o médico, né? Então, vamos pensar em prevenção. Não precisa procurar só quando está doente. Vamos, de novo, colocar como meta para a gente esse acompanhamento, tá? Isso para os homens, eu sei que existe aí uma resistência, então, para vocês refletirem, tá bom? Para algumas mulheres também, mas, né? Aqui a gente está falando para os dois lados. Fatores de risco, gente. Fatores de risco ajudam a gente a pensar naquelas pessoas que podem ter maior chance de desenvolver a doença. Então, são aqueles que, por exemplo, quem tem mulheres próximas na família que tiveram câncer de mama, né? Quem tem parentes próximos com câncer de mama tem um maior índice de câncer também na família. Então, é importante que essas pessoas que já tenham casos na família estejam mais atentas ainda a essa situação, tá? E a qualidade de vida, como eu falei para vocês, as mudanças de hábitos. Se a gente pensar de câncer de forma geral, tá? Se a gente for falar de câncer de pele, por exemplo, qual que é a maior questão de prevenção de câncer de pele? Não é o protetor solar, que todo mundo fala? Por quê? Porque ele inibe a radiação, certo? A radiação é algo que, para qualquer câncer, ela é um alimento. Então, consumir alimentos de boa qualidade, mais alimentos que a gente fala da terra do que da caixinha, né? Então, comer melhor, usar menos o óleo, a fritura, praticar exercício físico, todas essas questões interferem. Por quê?
Porque os hábitos saudáveis de vida vão trazer uma vida mais longínqua mesmo, tá bom? Então, de forma geral, para qualquer tipo de câncer, os hábitos saudáveis fazem diferença. Para o câncer de mama, também, e já tem estudos relacionados, tá bom? Tratamento. O tratamento vai ser específico para cada pessoa, ele pode vir direto de uma cirurgia. Vocês devem ter visto também casos de pessoas famosas que, por exemplo, que por terem na família pessoas com câncer de mama, optaram por retirada total das mamas, porque entendem que o risco de desenvolver a doença é muito alto. É uma opção para discutir, cada pessoa discutir com seu médico, tá? Outras pessoas preferem só fazer o acompanhamento e, se realmente desenvolver a doença, fazer o que tem que fazer. Mas cada pessoa vai ter uma indicação de tratamento, de cirurgia, por exemplo, tá? Pode ser associado tratamentos, pode ser que tenha que fazer uma cirurgia e, ao mesmo tempo, radioterapia, quimioterapia. Então, tratamento é sempre individualizado. Quem vai dizer o que é importante para cada pessoa e para cada caso vai ser sempre o médico que está acompanhando vocês, tá? Olha uma informação importante. Você sabia que 28% dos casos podem ser evitados? Como que a gente evita? Em cima disso que a gente está falando, de hábitos saudáveis. Então, prática de atividade física. Uma coisa muito, muito, muito importante é a questão do tabagismo. O tabagismo também está muito relacionado ao câncer de mama, não só ao câncer de pulmão, como as pessoas imaginam, ou câncer de garganta, de laringe, que é algo que as pessoas já associam ao tabagismo, mas o câncer de mama também tem uma alta relação com o tabagismo, tá? Consumo de bebida alcoólica, aqui uma coisa importante para as mulheres, né? A amamentação, ela faz com que a gente libere hormônios que diminuem o câncer. Tem câncer que a gente trata só com hormônio, porque você dá esse hormônio e ele reduz a célula cancerígena. Então, por exemplo, a amamentação é essa questão. A gente libera hormônios quando está amamentando que matam, né? Mais ou menos a gente pode usar como analogia a célula de câncer. Então, quanto mais tempo as mulheres amamentam, mais elas estão protegidas do câncer de mama, tá? A reposição hormonal, aqui é uma questão que é bastante controversa, tá? Mas os dados dizem que, se ela for feita de forma sem acompanhamento médico, por um período muito prolongado, a reposição hormonal na mulher pode ter uma relação também com câncer de mama. Agora, por conta disso, nós não vamos, então, fazer reposição hormonal na menopausa? Não, mas a gente vai fazer com critério, com acompanhamento médico, avaliando cada caso, tá? Porque a menopausa também, já que a gente está falando da mulher como, né, na saúde integral da mulher, é um momento muito importante, é um momento que traz muitas manifestações para o corpo da mulher, né? E é um momento que causa grande desconforto também na maioria das mulheres. Então, não é para vocês terem medo da reposição hormonal, por exemplo, tá? Mas para que isso vale para os homens, para as esposas, porque essas alterações que acontecem durante a menopausa nas mulheres acabam afetando os homens também, tá? Alteração de humor, alteração de temperatura, aqueles calores que as mulheres têm, algumas coisas nesse sentido, o sono, a irritabilidade, essas coisas todas afetam também os homens de alguma forma. Então, lembrem de dizer para as mulheres de vocês que é importante, de repente, procurar um médico para tratar também a questão da menopausa. Se isso está relacionado ao câncer de mama, pode estar, mas o acompanhamento bem feito, a indicação bem feita, a quantidade hormonal bem feita, não causa nenhum dano, tá bom? E aí, se vocês olharem até nesse flyerzinho que tem na mesa de vocês, eles trazem também informações sobre... eu não vi que tinha atrás, deixa eu olhar. Peraí.
Olha lá que bonitinho, gente. Eu falei que eu não ia falar de como era o autoexame de mama. Tem aqui atrás, tá? Que eu não tinha visto, eu só tinha visto a frente. Então, olha como a gente está se complementando. Maravilha. Pronto. Então, aqui ele fala também do câncer de colo de útero na mulher, tá? Que é algo também muito recorrente e extremamente prevenível. Então, a gente não pode deixar de falar. Olha a estimativa. No câncer de mama, são 73 mil casos novos todo ano, né? No câncer de colo de útero, 17 mil casos todos os anos e ainda, porque é totalmente prevenível, mais de 6 mil mortes. A gente fala, mas é bem menos casos, né? Um é 70 e tantos mil, o outro é 17 mil. Que também, gente, a gente pode pensar que o câncer de colo de útero, ele já é muito mais discutido há muito mais tempo. E as mulheres costumam fazer a prevenção do câncer de colo de útero, que é com o exame, acho que tá aqui, acho que eu coloquei, deixa eu ver, isso. Não tá aí não, é no outro, mas tá bom. Com o exame do Papa Nicolau, que acho que todo mundo conhece, né? Então, o exame de Papa Nicolau tem que ser feito anualmente, desde que a pessoa inicia as suas atividades sexuais. Então, desde jovem mesmo, atualmente, né? Muito mais jovem, inclusive. Então, assim, desde que inicia as atividades sexuais, o exame preventivo de câncer de colo de útero já deve ser realizado, tá? O que é o câncer de colo de útero? Então, de novo, é uma célula, lembra, que começa a se reproduzir de forma anormal, mas ela é causada por esse vírusinhos que a gente chama de HPV. Todo mundo já ouviu falar no HPV? Sim, né? Então, assim como a herpes, por exemplo, que muita gente tem, ele é um vírusinhos que, em contato com a pessoa, só que, né, neste caso, um contato sexual, tá? A gente adquire o HPV. O HPV, ele é um vírus silencioso, ele pode nunca se manifestar, mas, na verdade, existe mais de 200 tipos de HPV, tá? Deste vírus, mas tem dois especificamente que geram ali essa reprodução anormal na célula. E aí, o câncer de colo de útero, tá? Então, o câncer de colo de útero ele é causado pela infecção persistente do HPV, principalmente desses dois, do tipo 16 e do tipo 18. Como que a gente sabe? Fazendo exame, não tem outro jeito, tá? Normalmente no exame preventivo, que é o Papa Nicolau, pode parecer ali algum indício, e aí o médico solicita para saber se está relacionado ao HPV, tá? Dá para fazer de forma preventiva? Também dá para fazer de forma preventiva, desde que seu médico peça, tá bom? No geral, é só o Papa Nicolau. Então, aquilo que eu falei, transmitido pela relação sexual sem proteção, e o vírus muitas vezes pode não causar a doença, que é aquilo que eu falei, ele pode ficar silencioso dentro do corpo. O que vai deixar esse vírus ativo? Lembra que a gente falou da vida saudável? Se a gente vive no estresse constante, se a gente não se alimenta direito, se a gente não dorme direito, se a gente não pratica atividade física, se a gente tem uma vida sedentária, a gente está favorecendo a manifestação desse vírus, tá? Assim como todos os outros no nosso corpo. Assim como a herpes, por exemplo, que em geral se manifesta nessas condições, tá? Facilmente tratável e curável na maioria dos casos. Então, assim, 17 mil pessoas falecerem anualmente por conta disso é um absurdo, considerando a facilidade que é tanto a prevenção, quanto a descoberta, quanto o tratamento, tá bom? Então, a gente não pode deixar passar, esse ano foi corrido, não consegui fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. E a gente faz isso, viu? A gente faz isso que eu sei. Então, tô aqui falando, vou martelar na cabeça de vocês, tá certo? Deixa eu ver o que tá aqui. Deixa eu ver aqui, né? Aqui alguns sinais também. Então, assim como na mama a gente tem sinais que são sinais de alerta, no câncer de colo de útero a gente também tem sinais de alerta, tá? Pode ser um sangramento pós relação sexual, pequeno, nós não estamos falando de grandes volumes, não é menstruação,
Mas teve uma relação sexual e sangrou? Não é estranho? Não é para sangrar, né? Então é algo para perceber também. Uma secreção diferente daquela que a gente está acostumada, dores abdominais ou dores para fazer xixi ou evacuar, tá bom? Sangramento vaginal intermitente. Então, do nada tem um sangramento, daqui uma semana de novo outro sangramento. São sinais de alerta. Nenhum deles significa câncer, tá? Mas todos são sinais de alerta para a investigação. Por isso que eu disse que nada substitui a avaliação médica, tá certo? Qual o tratamento para o câncer de colo de útero? Da mesma forma que o câncer de mama, ele vai variar de pessoa para pessoa, né? Aqui cada um tem uma necessidade de saúde e a gente só vai saber a partir do momento que as coisas acontecem. Pode ser cirurgias radicais, como pode ser cirurgias parciais, como pode ser só radioterapia, quimioterapia ou coisas desse tipo, tá bom? O que aumenta o risco, olha lá de novo o tabagismo aparecendo, tá? Algo importante para a gente pensar. E às vezes não é para a gente, é para os nossos familiares, lembra que a gente precisa levar essa informação. Uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. Então, do mesmo jeito que a gente falou que tem hormônio que diminui, por exemplo, o câncer de mama, a gente pode ter hormônio que favorece, tá? Que alimenta essas células. Então, alguns anticoncepcionais podem fazer esse tipo de coisa. Então, usar por muito tempo sem acompanhamento médico é sempre uma questão relevante, tá bom? E atividade sexual precoce ou múltiplos parceiros. Quanto mais, isso sem proteção, tá? Porque quanto mais pessoas eu me relacionar, maior a chance de eu chegar nesses tipos de HPV que chegam, né? Que são aqueles que causam câncer, tá bom? Estava fora de ordem. O exame que eu falei para vocês, tá? Que é o Papa Nicolau ou a pesquisa direta do tipo de HPV. Uma coisa importante que tem na rede é a vacinação. Isso é algo recente, né? Vacinação para HPV tanto para meninas quanto para meninos. Os meninos aos 9 anos já estão sendo vacinados. Então é uma vacinação porque ela precisa acontecer de preferência, antes da primeira relação sexual. Né? Então, ela é muito mais efetiva se ela acontece antes da primeira relação sexual. Pode ser tomada depois? Pode, tá? Mas ela é muito mais efetiva se a gente não tiver tido contato com o vírus ainda, do HPV, tá? E aí é utilizado, lembra que a gente falou também do tipo, né, do sedentarismo, das coisas do tabagismo. Então, para mulheres que tenham alguma doença que causa essa baixa imunidade, também está garantido para elas na rede pública a vacina contra o HPV, tá bom? Então, como prevenir, tá? 80 a 90% dos cânceres, todos, estão associados a mudanças, a causas externas. Então, lembra que eu falei da radiação, da alimentação, são essas coisas, gente. 80 a 90% é muita coisa. Então, mudanças no meio ambiente, hábitos de vida ou comportamentos que podem aumentar o risco dos diferentes tipos de câncer, tá? E 30% dos casos podem ser evitadas com mudança de estilo de vida. Então, isso é um dado muito importante para vocês pensarem coletivamente, inclusive, né? Porque às vezes a gente tem amigos que têm um hábito de vida saudável, coisas desse tipo. Por que a gente não pode, então, de repente, ampliar essa visão para mais pessoas, para ajudar outras pessoas, certo? E a obesidade também está relacionada aí a uma incidência de alguns tipos de câncer. Então, é algo importante para a gente lembrar. Autocuidado, então, alimentação saudável, exercícios regulares, sono adequado, relacionamentos sociais, muito importante, tá? Porque tudo começa na nossa cabeça e aí a gente precisa, então a gente somos seres que precisam de conviver com outros seres, tá? Hobbies e atividades prazerosas, que a gente também não tem o hábito de fazer. Muitas vezes a gente fala assim, qual é o seu hobby? Meu hobby é ficar com a minha família.
Ai, Rob, nossa, nunca pensei nisso. O que eu gosto de fazer? Façam essa pergunta para vocês. O que vocês gostam de fazer? Para vocês, sozinho. Qual é aquele momento que vocês saem e falam assim, nossa, aqui é minha terapia. Aqui eu largo o celular, só faço isso e ninguém fala comigo. Vocês conseguem pensar neste momento? Então lembrem disso. Isso faz toda a diferença na vida como um todo, tá? Lembrem disso. Inclusive para a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. Existem estudos, eu não coloquei aqui, tá? Mas que relacionam aí a questão da saúde mental e da depressão e da raiva aos cânceres também. Então, a importância da gente ter esses momentos para a gente desconectar de tudo e falar, nossa, agora eu estou aqui fazendo algo que é para mim. Pode ser uma dança, pode ser 5 minutos que seja por dia, olhando para o sol, pode ser qualquer coisa, mas é aquele momento que vocês desligam de tudo da vida e não se preocupam com mais ninguém, mas só com vocês. Pensem nisso e achem algo que faz isso por vocês. Aqui a gente já falou algumas coisas. Eu tô acabando, viu, gente? Não sei se eu falei muito. Porque eu fico falando, se deixar. Mitos e verdades sobre o câncer de mama. Então vamos lá. Faço o exame, o autoexame mensalmente. Então não preciso fazer a mamografia. É verdade? Não. Por quê? Porque o autoexame vai pegar, provavelmente, os estágios mais avançados. Aquele que está bem lá no início, a gente não pega com o autoexame, tá? A gente só pega na mamografia. Então, se eu tiver a oportunidade de fazer a mamografia a partir dos 40 anos, eu vou fazer. O autoexame não consegui fazer agora. Aliás, o autoexame é todos os meses, porque a gente precisa conhecer nosso corpo e conhecer as alterações. Mas ele não substitui a mamografia, tá bom? A amamentação ajuda na prevenção contra o câncer de mama? Sim, a gente já falou da questão hormonal. Descobri um caroço no seio, logo estou com câncer. É verdade? Não, pode não ser nada, né? Mas o que a gente vai fazer? Exatamente. Fazer atividades físicas rotineiramente contribui para a prevenção do câncer de mama, é verdade? Só para o câncer de mama? Para a nossa vida, para quem quer viver, tá bom? Para quem quer viver bastante, tá? Para quem não quer viver, então é mais importante ainda, tá, gente? Porque ele vai ajudar a lembrar por que a gente está aqui. Próteses de silicone nos seios causam câncer? Não sei. É uma pergunta importante, tá certo? Não sei. A gente não falou disso, né? Na verdade, não tem estudos que falam sobre isso, tá? Que a prótese está ligada diretamente ao câncer de mama. Não tem estudos sobre isso. Então, qual é a importância? Fazer exame, fazer tudo direitinho, tá bom? Não é porque tem que vai ter, e não é porque não tem que vai ter, que não vai ter, tá bom? Então, não muda em relação às questões de prevenção. Só tem câncer de mama quem tem histórico da doença na família. Não, né? Tem maior índice, maior chance de ter quem tem pessoas na família. Mas não é só quem tem pessoas na família. Mamografia causa câncer de tireoide. Vocês já ouviram falar isso? Não? Tem gente que acha que receber radiação, que a mamografia é um exame que tem radiação, assim como o raio-x, assim como outros exames, tá? Mas não, o índice de radiação que a gente recebe fazendo o exame, ele é mínimo. Se não fosse assim, já pensou a pessoa que está lá trabalhando, fazendo o exame, o tanto de radiação que ela estaria recebendo? Então, assim, existem formas de proteção. Em muitos lugares que a gente faz o exame, eles colocam aqueles coletes na garganta, né? Coisas desse tipo para poder fazer, mas é muito pequeno o nível de radiação que a gente recebe, tá bom? Quando está fazendo esse tipo de exame. Então, não deixem de fazer com este receio. Reposição hormonal provoca câncer de mama? Depende.
Depende. Se for feita de forma abusiva, sem acompanhamento médico, coisas desse tipo, tá bom? Mas não é que a reposição hormonal causa. Na verdade, o que causa é o mau uso da reposição hormonal, tá bom? Se ela for feita de forma inadequada, assim como qualquer outro remédio que a gente toma, porque hormônio também é um remédio nesse caso, tá? Pode causar sim. Câncer de mama tem cura? Essa é a informação mais importante de tudo, tá? Quase sempre, desde que a gente pegue no início, desde que a gente faça a nossa parte, a chance de cura é muito, muito alta. Por isso que a gente está aqui discutindo sobre isso, tá bom? E aí eu trouxe uma frase que fala: amor, compaixão e preocupação pelos outros são verdadeiras fontes de felicidade. Amor, minha filha tem uma frase que ela fala: não importa a pergunta, o amor é sempre a resposta. E isso me faz todos os dias refletir, porque é algo para a gente. Às vezes a gente não está tão amoroso assim na nossa vida, né? Tem dias que a gente está bem pouco amoroso, inclusive, mas eu acho que é algo para a gente refletir. Tem no WhatsApp dela, toda vez que eu abro, eu paro e falo: hoje eu não tinha pensado sobre isso ainda. Eu acho bastante interessante. Compaixão, naquele sentido que a gente falou, eu queria trazer para vocês de novo. Não esperem. Hoje eu luto por algumas causas que eu precisei sentir para poder começar a entender aquela história e começar a lutar por isso, né? Eu tenho, por exemplo, um filhinho que tem síndrome de Down, né? Então é uma criança PCD, ele é maravilhoso, gente, ele é incrível, ele é sensacional. Mas a causa PCD só entrou na minha vida quando ele chegou. E hoje eu vejo assim o tanto de pessoas que têm filhos, né, dentro do espectro autista e com outras deficiências. E essa aproximação ela é importante para a gente trabalhar essa questão. O câncer de mama, ainda bem que a gente não tem tanta prevalência assim, né, como a gente tem hoje de pessoas com deficiência, porque a gente não falava disso antigamente, né? E hoje a gente convive o tempo todo com pessoas com deficiência. Ainda bem, né? Porque são pessoas, as pessoas são diferentes e é importante que essas pessoas estejam inseridas na sociedade. Mas o que eu queria falar com tudo isso, na verdade, apesar de falar do meu filho, que eu sempre amo falar, é que a gente não precisa estar vivenciando uma situação para que a gente possa entender que ela vai doer no outro, que ela vai mexer com a vida do outro. E que se eu puder fazer qualquer coisa, se uma fala minha, como eu disse, se eu hoje ajudei vocês com uma fala minha, eu já estou tranquila, já estou feliz. Tá? Eu já entendo que eu cumpri a minha missão de hoje. Que entra nessa questão da compaixão e preocupação. E aí, então, eu estou feliz hoje, porque de alguma forma eu trouxe para vocês um pouquinho daquilo que eu acho que é importante para esse assunto, tá bom? Que vocês possam daqui para frente pesquisar mais, de repente tentar entender um pouquinho mais, ter outras oportunidades de discussão, tá certo? E aqui eu só quero agradecer, dizer que é uma honra que eu vou estar com vocês novamente no outro mês falando sobre outro assunto. Aqui tem algumas referências que eu deixei caso vocês queiram depois. E não tem o slide que eu achei que eu tinha colocado, mas é abrindo para perguntas. Caso alguém queira falar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa, ou trazer alguma experiência, fiquem à vontade, que a gente está aqui para conversar. Eu acho que estou dentro do tempo. Tô? Não. Tô? Ah, então tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Fora que vocês ficaram com sono, essa parte não é para falar. É que não ficaram muito, eu tava olhando as carinhas. Tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? No caso, na questão da endometriose, Certo? né? Eu sei que vou falar do corpo como uma máquina. Tá Foi certo. feito para funcionar perfeitamente. A minha esposa, ela teve endometriose. Certo?
Aí ela toma o anticoncepcional, só que é ininterrupto, Certo? com acompanhamento. Uhum. Vamos dizer que a menstruação é para limpar a sujeira do corpo. Tá, depois a gente fala sobre essa parte. Poderia causar alguma coisa relacionada a ter câncer no colo do útero, alguma coisa assim? Então vamos voltar só numa informação. A menstruação, o que que ela é? O nosso organismo, no período em que a mulher é reprodutiva, ele mensalmente prepara o corpo da mulher para poder receber um bebê. Então ele faz uma caminha dentro do colo do útero, que é para preparar para a chegada desse bebê. Se esse bebê não vem, essa caminha sai. Então não é para limpar, tá bom? Só para a gente, ele é natural, ele é só parte do processo, tá bom? Não teve bebê, então vamos descamar essa camada e no próximo mês a gente faz uma outra. Se vier o bebê, a gente recebe o bebê. Se não vier, a gente descama. Essa parte interna ali que tem sangue, tá? Nesse caso, não tem nenhuma relação. Mas o acúmulo... Não tem acúmulo. Não tem acúmulo. Ela está tomando uma dosagem específica diariamente para uma necessidade específica dela, tá? Não tem acúmulo nesse caso. O que não pode ser por exemplo, uma dosagem além do normal, ou vai tomar 30 anos um anticoncepcional, porque tem gente que toma. Então, eu menstruei e comecei a tomar e nunca mais parei. Eu tenho 50 anos e estou tomando. Isso sim é um risco, tá? Mas no caso dela, ela tem uma outra questão que envolve, e tudo na vida é equilíbrio, entendeu? O que ela precisa fazer, como todos nós? Ter hábitos saudáveis de vida, que é para compensar essas outras coisas que a gente faz errado na nossa vida. Tem como não se expor ao sol atualmente? Não tem como, a gente anda, né, na rua. A gente se expõe menos ou mais, mas se expõe. Então, o que a gente pode fazer para diminuir a chance, considerando que a gente se expõe? Né? Então, é o dela. O que ela pode fazer, considerando que ela já toma hormônio, né? Então, manter os hábitos saudáveis de vida e todas aquelas outras questões. Fazer os exames periódicos sempre. Se qualquer coisa acontecer, se ela estiver fazendo um acompanhamento, ela vai tratar no início. E aí não tem nenhum risco, tá certo? Mais alguma coisa, alguma questão? Não? Não? Então, eu estou satisfeita. Eu agradeço mesmo a oportunidade e fico à disposição de vocês, caso vocês lembrem depois de alguma pergunta, alguma coisa. Para mim tá isso. Não sei se a Ju tá ali. Tô aqui escondidinha. Ju? Então acho que é isso, gente. Encerramos. Estava aqui porque estava cheio, para dar espaço pro pessoal. Se ninguém tiver mais alguma dúvida ou também não quiser perguntar, depois quiser mandar por mensagem, por e-mail, o RH encaminha pra gente, a gente sana a dúvida, tá bom? Obrigada aí pela presença de todos. Obrigada.